Muito bem, nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 4. E nesse capítulo 4, ele está trazendo aqui um grupo de parábolas para falar a respeito do reino de Deus. E ele tem um assunto que liga todas essas parábolas, que é a palavra de Deus, né? Então ele está falando sobre seguir Jesus. E essas pessoas precisam ter certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Ele é servo, mas é o Filho de Deus encarnado. Que eles deveriam renunciar a todas as crenças que eles tinham para segui-lo, porque ele é o Deus que se fez homem. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Se tornou servo. E isso faz parte do discipulado. E o Senhor Jesus, no seu ensino, parece que ele está sendo um pouco mais discreto. Ele ensina por parábolas. As pessoas escutam, mas nem todas entendem. Mas ele explica o significado dessas coisas para os discípulos. Porque aqueles que são chamados para participar do reino de Deus, são dados a eles o conhecimento das verdades divinas. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. E por ele usar tanto de parábolas no seu ensino, ele é visto como o maior dos mestres. Não só pela essência do ensino, mas também pela metodologia que ele usava. E ele se torna, então, um grande exemplo do seu próprio ensino. Então essas parábolas, por um lado, elas funcionavam como uma grande janela aberta para que algumas pessoas pudessem entender. Mas, por outro lado, elas se pareciam como portas cerradas, fechadas para outros, para que eles não pudessem entender. Então, a parábola sempre tinha a visão de lançar luz, de clarear, para que as pessoas pudessem compreender as verdades a respeito do reino de Deus. Mas o Senhor Jesus fechou as portas para algumas pessoas e abriu a janela para os seus discípulos. Aqueles que estavam perseguindo, que estavam zombando, a porta foi fechada. Mas aos discípulos foi dado o direito de conhecer o reino de Deus. E esse ensino por parábola, Jesus Cristo faz exatamente isso. E ele ensina nessas parábolas que nós temos, nessa coletânea do capítulo 4 aqui marcada por Marcos, ele ensina o poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. É interessante como Deus trabalha. Nós estamos lembrando hoje de Gênesis. A criação, poder da palavra. Haja luz, houve luz. A salvação, poder da palavra. O reino de Deus, ele é estabelecido por meio da palavra de Deus, por meio do poder da palavra. Então essas parábolas aqui do capítulo 4 de Marcos, elas estão ligadas exatamente por causa do ensino, da presença da palavra de Deus, no conhecimento do reino de Deus. Ele contou parábolas sobre o reino. Tem a parábola dos solos, a parábola que é chamada também do semeador, a semente e o grão de mostarda. A primeira, ele fala sobre a resposta do homem à palavra. A segunda, ele vai tratar do poder que tem na palavra. E a outra, ele vai tratar do crescimento extraordinário dessa palavra no estabelecimento do reino de Deus. Então você vai perceber uma mudança de ênfase no ministério de Jesus na leitura que você faz de Marcos. Isso aconteceu por causa da oposição que ele recebeu, por causa dos zombadores, dos perseguidores. Isso fez com que Jesus cuidasse na proclamação pública das verdades relacionadas do reino de Deus, que ele tivesse um pouco mais de cuidado, enquanto que as verdades eram esclarecidas para o grupo específico dos discípulos dele. Do versículo 1 ao versículo 20, nós encontramos a parábola dos solos. Vamos ler. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou.
afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram-lhe a fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ora, essa parábola ela está retratando as várias reações em Israel à mensagem do reino proclamada pelo servo e a necessidade de recebê-la em fé e produzir frutos no reino. Percebe que essa parábola, inicialmente, ela é apresentada para as multidões? O propósito da parábola é exatamente confirmar para esses ouvintes a rejeição de Israel do Messias e, ao mesmo tempo, confirmar, instruir os discípulos. E por isso essa parábola ela é explicada somente aos discípulos. E essa parábola retrata 4 tipos de pessoas que realmente recebem a palavra, né? Os diversos solos aqui. Você percebe que na explicação de Jesus, o semeador é aquele que lança a palavra, porque a semente é a palavra de Deus. E essa palavra cai entre espinhos, entre pedras, na beira do caminho, e uma parte caiu numa terra preparada, um solo bem preparado, um coração pronto para receber essa palavra, né? Então você percebe aqui, inicialmente, que uma parte dessa palavra cai à beira do caminho. E vêm as aves dos céus, comem a palavra, tira a palavra. E você presta atenção que Jesus diz que Satanás vem e tira a palavra imediatamente. Jesus diz para os discípulos: tem pessoas que estão até próximas da palavra, mas o diabo rapidamente tira a palavra. E por que ele faz isso? Porque a palavra, sendo acolhida, ela vai frutificar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. É interessante que essa estratégia ainda continua. O diabo quer tirar, ele busca tirar a palavra da vida do crente, da vida da igreja.
porque ele sabe que a palavra é poderosa para frutificar. A palavra produz discernimento para o crente, produz santidade ao crente, produz sabedoria nas decisões, nos afazeres da vida, produz paz no coração, produz alegria, produz contentamento, produz satisfação. Exatamente o que o diabo não quer ver na vida do salvo, não quer ver na vida do cristão. Então ele, de alguma maneira, tenta impedir que essa palavra seja ouvida, e rapidamente ele tira, rapidamente ele rouba da palavra. Isso vem acontecendo há muito tempo, por exemplo, nas igrejas. Eu recebi um convite para um evento de uma igreja, aí eles tinham lá a programação, o nome das bandas que iam tocar. Eu disse, mas quem é que vai pregar? Quem é? Não, isso aí a gente vai ver depois. As bandas é para trazer o pessoal para ouvir a banda. Então, a centralidade do ensino da palavra está morrendo na igreja chamada evangélica. E isso é uma estratégia do diabo. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Os incrédulos precisam ouvir a palavra. Mas também uma estratégia contra os crentes, porque a santidade também vem por meio da palavra. Disse Jesus, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, sem palavra, não há salvação e não há santificação. E o diabo trabalha duro no sentido de impedir esse acesso. Então, Jesus diz, olha, essa palavra que caiu na beira do caminho, ela foi semeada, mas o diabo logo tirou, impediu que essa palavra chegasse até os corações. Mas também uma parte da palavra caiu entre os espinhos. Né? O que são os espinhos? São as ocupações dessa vida, os cuidados dessa vida. O que são essas coisas? São os prazeres que a vida proporciona, a questão das riquezas, as questões carnais. E isso vai sufocando, vai afogando a palavra, e também ela não produz fruto. Então Jesus está querendo incentivar os discípulos a serem pregadores, a lançarem a boa semente. Mas ele disse, olha, saibam disso. Uma parte da semente, o diabo vai tirar. Outra parte da semente, as pessoas vão até se interessar. Mas elas são tão envolvidas com as coisas dessa vida, elas são tão encantadas com os prazeres desse mundo, com as riquezas, que a palavra ela é sufocada. Os espinhos crescem e sufocam a palavra, impedem de frutificar. Mas também caiu uma parte dessa palavra num terreno rochoso. Brotou rapidamente, mas como não tinha profundidade, ela murchou. Então Jesus diz, olha, esse é aquela pessoa que recebe a palavra até com entusiasmo, com uma certa alegria, no início, né? Mas depois despreza. Né? São aqueles corações que são duros, obstinados, e essa palavra então seca e não cria raiz, não tem profundidade. Mas por outro lado, tem uma terra boa. São os corações que acolhem a palavra, e nesses corações ela frutifica de forma abundante, chegando até 100 por 1. Ou seja, os discípulos, Jesus disse, olha, vocês são os semeadores, mas vocês sabem que muitas vezes essa palavra vai ser tirada pelo diabo, outras vezes essa palavra vai ser até recebida, mas as pessoas são tão envolvidas com as coisas desse mundo, elas vão dizer, olha, para mim não. Amam as riquezas, os prazeres. Outras vezes elas até recebem com alegria, mas no fundo elas são duras por dentro e aquilo não cria raiz. Mas há um grupo que vai receber. Então o reino de Deus começa com a palavra, ele é sustentado com a palavra. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas são chamadas a proclamar a boa semente. Quem prepara o solo bom é Deus. Não faz parte do semeador, nesse caso aqui. Não somos responsáveis por preparar o solo. Nós somos responsáveis por lançar a semente. E essas pessoas que vão entrar no reino de Deus, elas virão sempre por meio da palavra. E sabe o que é bom? Sempre haverá gente preparada para receber a palavra. Embora é real os espinhos,
Embora seja real as pedras, a ação de Satanás, mas é verdadeiro também o fato de que há corações preparados para receber a palavra. Jesus diz para os discípulos: sintam-se envolvidos, encorajados em pregar a palavra. O reino de Deus começa e é sustentado pela palavra. Mas tem outra parábola aqui, a parábola da candeia, ou da luz, verso 21. E Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus indica que aqueles que receberam a iluminação do servo de Deus devem passá-la adiante, ou seja, não dá para esconder a luz de Deus na vida do cristão. Aqueles corações férteis se assemelham à lâmpada. A palavra aqui nessa parábola, ela é simbolizada pela lâmpada. E Jesus está dizendo, olha, que os rabinos dos dias de Jesus, eles estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema de tradições humanas e ações hipócritas que estavam impedindo que essa palavra brilhasse. Então, essa parábola, ela fala sobre esclarecer o que havia sido dito nos versículos 11 e 12. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora não se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então, a verdade não é para ser escondida. O mistério do reino de Deus deve ser revelado e não ocultado. É por isso que Jesus Cristo, ele é identificado várias vezes como sendo a luz. Jesus diz aos discípulos: vocês são a luz do mundo e como tal, vocês não podem ser escondidos. Você não pode esconder uma cidade numa noite escura, né? Aliás, quando você está viajando de longe, você vê as luzes. E é o mesmo caso, né? Nós devemos, com ousadia, proclamar a verdade do reino para as outras pessoas. Não podemos receber a palavra e esconder, ficar só para nós. Nós devemos compartilhar da palavra. Ela não pode ser escondida, ela precisa ser revelada. A religião, ou o reino de Deus, melhor dizendo, não é uma religião de mistérios, de coisas ocultas, mas é uma expressão de verdades reveladas. O propósito da verdade é que ela seja conhecida, que ela seja vista. Porque Jesus diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o reino de Deus não pode ser ocultado. Devemos entender que a verdade divina jamais deve ser escondida. O homem, o ser humano, ele pode até resistir a essa palavra. Ele pode negar essa palavra, mas ele não pode destruir, porque a verdade vai prevalecer. A verdade pode demorar a se revelar, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. A verdade de Deus pode ser negligenciada, pode ser ridicularizada, pode ser esquecida, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. A palavra de Deus não vai se esconder. E ela vai trazer à tona todas as coisas. Devemos também refletir sobre o que nós ouvimos. Sabe por quê? Ouvir é o principal meio através do qual a graça da palavra de Deus é implantada
no coração humano, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Essa palavra, ela estava sendo escondida pelos religiosos da época de Jesus. Aí Jesus para os discípulos: mas vocês receberam iluminação, vocês não podem esconder essa verdade, vocês não podem ocultar, vocês têm que publicar. E perseguições vieram posteriormente, e ainda existe com relação à verdade de Deus, mas essa verdade vai prevalecer. Tem uma outra parábola no versículo 26, a parábola da semente. Aqui essa palavra indica que o reino de Deus vai crescer de uma forma dinâmica, né, até o tempo do juízo. Verso 26. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Né? Parece que aqui o alvo de Jesus, ao contar essa parábola aqui, também era de encorajar os discípulos. Porque, no certo sentido, eles ficaram desencorajados com a explicação da parábola do semeador. Porque você tem muito mais solos que não recebem a palavra do que solos que recebem essa palavra. E aqui Jesus parece que quer encorajá-los com relação a essa situação desses tipos de solos aqui. Em que é como se você tivesse 3/4 do que você prega é perdido, né? Só um tipo aqui, 1/4 vai responder com relação à palavra. Então a semente, novamente, ela é a palavra de Deus, e embora o semeador, nesse caso aqui, não veja nenhuma evidência, nenhum resultado do seu trabalho, a semente trabalha por si mesma no ventre da terra. A semente tem vida em si, porque ela é a palavra do Deus vivo. É interessante porque o homem lançou a semente na terra. Ele dormiu, ele acordou, dormiu de noite, passou dia, passou noite, e aconteceu o mistério da germinação, né? Sem que ele saiba como isso acontece. O trabalho dele foi lançar a semente. Então Jesus está encorajando os discípulos, dizendo o seguinte: olha, a palavra, ela é viva. Vocês preguem, vocês lancem essa semente. Ela vai trabalhar por si só. Ela tem eficiência em si mesma. Você não precisa ser um esperto para convencer pessoas. Você tem que ser um esperto para pregar a palavra. O poder está na palavra e não na sua capacidade. O poder não está na sua eloquência, mas na palavra. O Espírito Santo usa a palavra. E Deus usa de forma maravilhosa que a gente não entende como. O ministério dos Gideões, que é um ministério muito antigo, que distribui Novos Testamentos, escolas, prisões, forças armadas, hospitais e outras coisas mais, eles contam inúmeras histórias de como essa palavra, uma vez semeada, ela frutificou. Eu vou tentar lembrar de algumas. Eles contam que eles foram para uma escola, distribuíram Novos Testamentos para alunos aí da ensino médio, adolescentes aí. E aí um pegou aquele de Novo Testamento, jogou lá para cima, caiu lá no teto. Aí tinha um pessoal trabalhando, arrumando o teto. Uma pessoa pega, começa a ler, diz: é isso aqui que eu quero. Se converte. Talvez o homem lá que distribuiu aquela Bíblia ficou assim: puxa vida, olha aí, a gente se esforça, mas esse pessoal não quer nada. A palavra de Deus, ela é viva.
distribuir no presídio. E aí um camarada lá usava uma folhinha daquela para fazer um cigarro de maconha. Papelzinho fino, né? Pequeno no tamanho, né? Então, só que antes de fazer o cigarro, de fumar, ele lia o que estava escrito. Por um maconheiro presidiário se converteu numa leitura dessas. A palavra é viva, ela trabalha por si só. Você distribui, você compartilha. Uma outra história. Uma mulher, uma prostituta, angustiada da sua vida e desanimada de todas as dores que a situação dela envolvia, pensando na vida no quintal de uma casa, ela vê um papel molhado numa lama. Eu não sei se ela achou que parecia uma nota de 10, de 50, sei lá. Mas ela resolve pegar aquele papel e bota na torneira vagarosamente para não rasgar. Era um folheto cristão. Ela lê, se converte e a vida dela é transformada. Por quê? Porque a palavra é viva. Você não tem noção do que Deus faz. Você não tem noção da forma como Deus usa. Pregue a palavra. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir, que eu estou com 50 anos, já posso. É porque essa história eu vi de perto. Um missionário chamado Jerry Leonard morreu. Ele foi missionário no Cariri. E ele era professor do seminário. Ele morreu de câncer. E ele fez um folheto que teve gente que disse assim: esse é o folheto mais tosco que eu já vi. Porque geralmente esses folhetos evangelistas têm uma historinha e uns textinhos, alguma coisinha assim para pegar o leitor. O folheto dele era assim: Jesus disse, só versículo. Ele produziu, imprimiu e ele dava para as igrejas no Cariri, distribuía folhetos. Então, quando eu estava no seminário, o seminário recebeu uma carta de um camarada, e aí a dona Elva, que era uma senhora que era professora, que também já faleceu, ela leu a carta do homem. E o homem dizia o seguinte, que ele resolveu dar cabo à vida dele, não tinha mais sentido, ele trabalhava num circo, ele era palhaço, e a vida não tinha graça para ele. Olha só a ironia. E ele decidiu se matar. E a estratégia dele foi pular na frente do trem, porque eles estavam num bairro lá em São Paulo, próximo à linha de ferro. Enquanto ele aguardava o trem, porque ele estava ansioso, porque era o dia da morte, né? Chegou mais cedo do que o trem. Enquanto ele ficou sentado, papel chamou a atenção dele. Ele vai lá, pega um papelzinho. É um folheto desse missionário do Cariri e tinha o carimbo da igreja de Barbalha, lá em São Paulo. O cara lê, se converte e escreve dando testemunho. Mistério, ninguém sabe quem foi que levou esse folheto, como é que chegou lá. A palavra de Deus, ela é viva, trabalha por si só. Sua tarefa é pregar. Recentemente estava lá em Oroz, em julho, conversando com o pastor, e eu disse: rapaz, quais são os resultados do seu trabalho aqui com o programa de rádio? Ele disse: olha, a gente não sabe, não dá para medir. Mas ele contou de algumas pessoas que ouviram, eles nunca viram, mas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Tinha um homem lá na igreja de Oroz, Pablo conheceu, o nome dele era Chaguinha. Olha só a conversão desse homem. Ele tinha umas vaquinhas, morava lá no interior de Oroz. Morar em Oroz já não é grande coisa, né? Tem o pessoal de Oroz aqui, desculpa aí, viu? Ô, seu Gadelha. Mas olha, morar em Oroz é mais ou menos, né? Mas ele morava no interior de Oroz, lá no distrito. Aí ele acordava 4 horas da manhã e a rádio que pegava era a Transmundial. Ele não ouvia porque ele era apaixonado, ele gostava da Transmundial. É porque era que pegava. Ele queria ficar lá tirando leite e o rádio fazendo barulho lá. E um dia o pregador pregou sobre o adultério de Davi. Ele parou, disse: é minha vida. Se arrependeu. O dia amanheceu. Ele foi lá falar com a amante. Então acabou, sou crente agora em Jesus. E a mulher não deve ter entendido nada. Foi para a cidade e procurou o pastor, que eu acho que era o pastor Silas na época. A palavra de Deus, ela é o quê?
ela é viva. Não dá para ser escondida. Pregue, anuncie a palavra. Ela trabalha por si só. Ela tem poder. Ela tem poder de progredir sem a nossa participação, sem que a gente possa fazer. O reino de Deus, ele começa de maneira simples, quase que imperceptível, mas no fim as coisas vão ser restabelecidas. E esse reino cresce primeiramente dentro de nós. Não é um reino que cresce no mundo. O mundo não acolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus não é popular no mundo. Muito pelo contrário. Agora, é preciso que exista semeadores. É preciso que nós tenhamos a disposição e a coragem de falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós não temos poder de fazer crescer a semente no coração das pessoas. A única coisa que nós podemos fazer é confiar que essa palavra vai trabalhar por si só. E Jesus edifica, convence as pessoas não salvas e leva à salvação aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. O semeador não entende esse processo. Você já pregou para algumas pessoas e parecia que ela estava sedenta para ouvir a palavra, e você disse, ele vai se converter. Daqui a pouco ele esfria, não quer mais nada. E às vezes você fala com alguém totalmente desinteressado. Eu e o Joadão fomos visitar uma casa uma vez, e a senhora nos convidou para ouvir a palavra. Assim que nós chegamos, o marido disse, olha, eu tinha um outro compromisso, deu fora. Eu disse, eita, mas tá bom, a mulher que convidou, a gente pregou e ela estava ansiosa, doida para terminar aquela pregação, para dizer, eu quero Jesus. Eu fiquei até desconfiado assim, mas ela queria, disse, não, é isso que eu quero. Oramos e ela disse, eu estava sonhando com esse dia, eu estava esperando esse dia. Uns 2 meses depois, o marido dela também veio, mas eu achei que ele nunca ia querer. Eu fiquei até com medo, assim, esse cara está meio assombrado. Mas ele veio para a igreja com ela e ele aceitou Jesus também. Mas parecia nenhum interesse. Às vezes tem gente que é hostil, tem gente que zomba, que ridiculariza, e a gente com aquele coração pecador da gente diz, então vai para o inferno mesmo, quer ir para o inferno. Mas a gente tem que entender que a pessoa que não está em Cristo, ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela não pode responder. Mas Jesus está dizendo para aqueles ouvintes, especialmente seus discípulos, olha, sintam-se animados em pregar a palavra. Ela trabalha por si só, na sua simplicidade, na sua capacidade. Fala de Jesus. Eu não sou muito eloquente, não importa. O poder não está na sua eloquência. O poder está na pessoa da palavra de Deus, não na pessoa. Alguém se converteu lendo a leitura de Gênesis 5, gente. E viveu fulano e morreu. Não foi nem pregação, foi leitura. O camarada disse, eu vou morrer também. Está todo mundo morrendo. Eu quero a vida eterna. A palavra é viva. Você já viu história de bêbados que se converteram? E não teve um pregador que acreditou que um bêbado tinha se convertido. Mas vários. E outros também bagunçaram com o culto, que as pessoas acharam melhor tirá-los do ambiente. Mas a palavra é viva. Prega a palavra. A semente vai crescendo gradualmente. A última parábola aqui é a parábola da mostarda, a semente de mostarda. 30:32. Diz assim, e disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Essa parábola explica como o reino de Deus irá crescer até atingir proporções universais, apesar do seu início humilde, do seu começo bem humilde. Então, se a parábola do semeador ou dos 4 solos retrata a responsabilidade humana,
e a da semente, a soberania de Deus em fazer essa palavra trazer resultado, crescimento, essa parábola aqui, ela é o ponto mais alto, apesar de ser tão curta. O que ela faz? Ela aponta para o progresso do reino de Deus no mundo. Duas verdades essa parábola são destacadas aqui. Primeiro, o reino de Deus começa pequeno, como uma semente de mostarda. Começou com um bebê de uma família humilde. Hoje, a igreja começa igualmente simples, começa pequena, fraca em Jerusalém e se espalhou para o mundo. A semente de mostarda, ela se tornou um provérbio daquilo que é pequeno e insignificante. Segundo os estudiosos da cultura local, era a menor semente das hortaliças conhecidas. Foi usada por Jesus para mostrar uma fé pequena e fraca. Se você tiver a fé, ainda que tão pequena como um grão de mostarda, ainda vai fazer muitas proezas. Então o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus, um bebê, deitado numa manjedoura. Jesus nasceu e cresceu no meio de uma família pobre, numa cidade igualmente insignificante, pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre. No seu tempo de adulto, ele declarou que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Lembra quando estava indo para Jerusalém e um camarada disse: Mestre, seguiste-ei para onde quer que fores? Aí Jesus pergunta: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, esse que fala com você, não tem nem onde reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Ou seja, um líder aparentemente sem poder. Os apóstolos, na sua maioria, homens comuns, e o Messias foi entregue a homens, na mão dos homens, julgado, preso, torturado, crucificado entre dois criminosos. Os discípulos se afastaram, abandonaram. A mensagem da cruz foi um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Em todas as coisas do reino, em todos os lugares, você vê a fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo do reino de Deus, o começo da igreja é de fraqueza. Mas uma segunda coisa é que grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Embora a igreja, o reino de Deus, a igreja e o reino de Deus não são a mesma coisa. A história mostra o começo insignificante, mas o desfecho revelado nas Escrituras é surpreendente. O que agora está oculto será revelado. Então, o menino que foi um bebê será um rei. O menino que foi humilhado foi exaltado. E a Bíblia fala aqui do reino do Senhor Jesus. Uma semente que começou pequenininha e se espalhou. Começou em Jerusalém e se espalhou no mundo todo. Todos os lugares do mundo. Pode ser até uma proporção pequena, mas existem cristãos, homens e mulheres que amam ao Senhor Jesus e que querem servi-lo. O reino de Deus começou pequeno, mas ele vai até ter proporções universal, especialmente no período do reino, o reino terreno que nós cremos que Jesus reinará nesse mundo. Pois observe nessas parábolas um fio condutor, que é a palavra de Deus. Existem 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra e reagem de forma diferente. Você não precisa ficar desanimado, porque a palavra trabalha por si só, ela é viva. Compete a você pregá-la, compete a você anunciar essa palavra. Começa simples, mas o reino de Deus vai crescendo. Então a tarefa do discípulo é pregar a mensagem do Evangelho. Deus tem preparado solo para recebê-la. Deus tem preparado corações para receber essa palavra. Ela é poderosa. Sua tarefa é pregar. Aqueles que recebem a palavra não vão poder escondê-la. A obra da palavra torna visível. A transformação é evidente.
A obra de Deus na vida de uma pessoa, ela é notória. Não dá para receber essa palavra e continuar sendo a mesma pessoa. Agora, essa obra não depende do semeador, mas depende da soberania de Deus. E no final, tudo será revelado diante da grandeza do reino de Deus. Jesus é rei, mas ele ainda vai reinar. A posição dele é de rei, mas o reino dele vai ser estabelecido depois da grande tribulação. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus vai reinar com Cristo. Então, o reino de Deus, a vida da igreja, a vida do cristão é regida pela palavra, a poderosa palavra de Deus. Confie na eficácia da palavra e pregue a palavra. O Espírito Santo, Deus soberano, vai usar essa palavra na vida das pessoas para frutificar.